Olá, leitor do BNews, começa mais um Panorama Eleições 2020. O último panorama que nós fizemos foi antes do Carnaval, né? Foi bem antes. Então, tem muita coisa aí pra gente debater hoje. Hoje, novamente, vamos falar sobre Salvador, que é a capital e que mais tem movimentações, né? E nos últimos acontecimentos, eu acho que o que a gente pode destacar no Carnaval foi justamente a relação do governador Rui Costa com o possível nome dele, quer dizer, é o nome dele, né, e a possível candidata do PT, a Major Denise. Bom, estou aqui com Eliezer Santos, Henrique Brinco e Pedro Vilas Boas, né, o nosso grupo aqui que a gente fala sobre Tudo, né? Tudo. Inclusive, a repercussão dos últimos programas tem sido bastante grande, porque a gente está está antecipando movimentos importantes, assim, e os políticos estão tomando decisões a partir do que a gente fala aqui. Que bacana, né? A gente consegue absorver essas informações que a gente recebe, né, e passar para vocês. Em tempo real, né? É. Diuturnamente, essas coisas. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre essa relação do governador Rui Costa. Você acompanhou, não foi, Henrique? Major Denise é a pré-candidata do PT, né? A gente já pode falar sobre isso. Ontem, um dia antes dessa gravação, Major Denise anunciou que vai sair da Ronda Maria da Penha. E praticamente esse evento foi um lançamento de pré-candidatura, né? Porque estava lá Rui Costa, estava lá o líder de governo Rosenberg Pinto, um dos pré-candidatos à prefeitura, Robson Almeida, né? Toda a cúpula do governo do estado. Só senti falta de Jacques Wagner, mas aí a gente vai comentar mais tarde, né? Que Jacques Wagner não está muito feliz com essa candidatura de Major Denise. Mas assim, foi um lançamento da candidatura da Major Denise praticamente. Ela passou o comando da Ronda Maria da Penha para a Major Flávia Barreto, mas também não ficou meio que ensaboada, né? Não quis falar que vai ser pré-candidata, né? Ela precisa inclusive aprender a dar entrevista, eu acho, porque do jeito que tá, ela só está ganhando a antipatia da imprensa. Né? Ontem, inclusive, ela fez um anúncio lá no palco de que ela não seria mais da Ronda Maria da Penha, e depois, naturalmente, jornalistas viriam para cima dela para saber, né, fazer entrevista, ela deixou, porque né? ela deixou e ela ficou fugindo dos jornalistas, né? Fugindo mesmo, ficou andando pelo auditório, sabe? E os jornalistas, nós, né, correndo atrás dela, sabe, feito cachorrinho. A minha vontade não era nem de entrevistar. Eu só estava lá porque a concorrência estava, não podia tomar esse furo. Né? Mas ela precisa aprender a dar entrevista, né? Nem Bruno Reis, que tem 12 partidos na cola, que, né, tem o prefeito Semineto. Né? Bruno Reis atende telefone, fala no WhatsApp, né? Por que a Major Denise está fugindo? Né? Então eu acho que isso precisa ser pontuado. Mas a Major Denise já tem um apoio da ampla maioria do PT, inclusive o líder de governo, Rosenberg Pinto, deu uma entrevista ao BNews e utilizou a palavra homologação, né? Vai ser um ato, o evento, né, do PT, que vai definir quem vai ser o pré-candidato, que vai ser a Major Denise, obviamente. Né? O Rosenberg Pinto classificou como um evento homologatório, né? Ele é um líder de governo, então já é um indício de que a democracia interna não existe no PT, né? Rui Costa botou o nome da Major Denise e vai ser ela mesmo. Né? Inclusive, só puxando isso, eu conversei agora há pouco também com o Ademário Costa, presidente do PT de Salvador. Ele disse que ainda essa semana o PT deve receber a ficha de filiação de Denise, e aí vai ocorrer esse processo, né, de homologação, mas não falou sobre data da filiação de fato e o evento de filiação. Mas essa semana ainda ocorrem essas primeiras movimentações de Denise já como filiada ao PT. Só para resgatar uma coisa, eu lembro que em programas anteriores a gente falava sobre outsiders, figuras fora da política que deveriam aparecer no processo. A gente falou de Rita Tourinho, sim. A gente falou do apresentador José Eduardo, mas falava desses nomes em campos além de centro-esquerda, centro-direita e tal. O PT, que é um nome que tem militantes históricos, não conseguiu colocar ninguém no circuito, né, eleitoral. Recorreu a uma figura que tem um cunho militar, que é do governo da Bahia, e que não tem pela atividade que ela faz, não tem nenhuma ligação forte com as pautas do partido. Por mais que ela tenha dito que já votou no PT, mas é uma pessoa que, se você olhar pela instituição, ela ficou conhecida pela Ronda Maria da Penha, não tem uma relação com a ideologia do PT. Então, não sei como é que eles vão trabalhar isso, além dessa questão de media training que ela precisa desenvolver, não sei como é que eles vão trabalhar
esse alinhamento discursivo, né? A gente não sabe o que Major Denise nunca discursou politicamente. O que é que ela vai falar? Né? Ninguém sabe o que ela pensa, né? Exato. O que ela pensa? Qual é o grande projeto além da Ronda Maria da Penha? Então, o PT é um atestado de falência da militância do PT que não tem ninguém para colocar. Ou melhor, os pré-candidatos que apareceram estão sendo sufocados pela imposição do governador, que ele coloca o nome de Denise. Se não for Denise, não tem o apoio dele. Isso aconteceu em 2016. Ninguém quer repetir isso, porque em 2016 Rui queria Olívia Santana. O PCdoB, na época, adiantou o nome de Alice Portugal e Rui tirou a mão do processo eleitoral. E foi uma derrota cachapante para a Semineto. Dessa vez, parece que os grupos de esquerda querem dizer, não, se o governador colocou, vamos deixar. Mas a preocupação é qual a relação identitária de Denise com as pautas do PT. Eu não sei o que ela falaria no discurso, por exemplo. Quantas escolas ela vai construir, quais são as políticas públicas que ela vai ter na cidade, né? O que é que ela pensa, além da Ronda Maria da Penha, ninguém sabe. Mas tem muito a ver com o que Brinco falou de como funciona o que vocês falaram de hierarquização dentro do PT, né? Que é a ordem do cacique, que é a ordem do governador, né? Então, claro que há a dificuldade do partido de conseguir um nome competitivo diante de Bruno Reis, que está ligado a um nome muito bem avaliado, que é a Semineto. Mas tem também o fato do PT, historicamente, ser decidido por alguém, né? Ter um dedo de alguém. Então, Rui apontou que vai ser Denise e acabou. Né? Começa por Lula, né? Lula que define quem Dilma, são os postes né, na cidade. Foi assim, historicamente, né? Lula, Dilma, Wagner, Rui, agora Rui e Denise. Agora, os pré-candidatos, a pré-candidata do PT, não vão deixar assim a coisa muito fácil como parece estar, né? Ou como vai acontecer. Por exemplo, Juca Ferreira e Vilma Reis já informaram que não vão tirar a candidatura da pré-candidatura deles e eles vão sim para as prévias. Fábia Reis também está aí no páreo, mas provavelmente deve retirar no dia. Também está no governo, Rui Costa, então não vai gerar esse clima de indisposição. Desconforto. Mas Juca, inclusive, disse em entrevista que tem um certo medo da militarização que pode ocorrer na imagem do partido com a candidatura de Major Denise. Então, há essa preocupação. A gente até fala, Juca não estava aqui, mas ele acompanha, assim, todos os desdobramentos do partido aqui na Bahia. E ele demonstrou realmente essa preocupação. Vilma, né, socióloga, também acredita que a identidade dessa candidatura do PT deveria ser outra, né? Justamente uma pessoa que não tem bandeiras a se levantar, além da Ronda Maria da Penha, que é válido sim. Né? Mas não corresponde às raízes do PT. Às raízes do partido, exatamente. Vilma, por exemplo, tudo bem, ela é do PCdoB, né? Mas ela tem um histórico político, né? Então, ela é ligada à base também. Antes de começar a gravar, eu conversei com alguns cientistas políticos e a avaliação é isso que você falou. Ela não vai ter vida fácil com os correligionários dela, mas ela também não vai ter vida fácil com a militância do PT. Porque ela é um nome de fora do partido e é um policial militar. Não é um perfil do partido. Então, Vilma Reis, Juca Ferreira, a gente está falando desses dois que são relevantes, estavam também colocados como pré-candidatos, mas não são só eles. A fala dos dois é simbólica, né? Representa muita gente de dentro do partido. Da militância e dos correligionários, né? Ela não tem essa aceitação. Na verdade, o que houve agora, das críticas terem diminuído, pelo menos publicamente, é uma conformidade. Eles estão conformados com o nome de Denise, eles não estão satisfeitos. Um exemplo disso é o próprio Pellegrino, que foi o último candidato colocado pelo PT como cabeça de chapa em Salvador em 2012. Ele perdeu no segundo turno para Semineto. Ontem, a aspa que ele deu a Brinco lá no evento foi o seguinte: se depender de mim, Major Denise será a nossa pré-candidata. Ou seja, ele que era um nome que lá atrás foi colocado novamente para ser... É o favorito, né? Do PT, dentro do PT, ele é o favorito até porque ainda. Tinha um recall eleitoral e tal. Ele ontem meio que baixou a guarda e falou assim, vai ser ela. Aquele processo de discussão que a gente está acostumado a ver no PT, ele não aconteceu. Essa demora de que foi porque estava discutindo, conversa esfarrapada, né? Exatamente. Não tinha nome mesmo. E eu acho que, nesse momento, que pesa é a decisão do governador e ponto final. Eu acho que eles vão seguir por isso, com um sentimento de conformidade. A gente está apenas aceitando que vai ser assim. Agora, Juca e Vilma Reis, eles não têm razão para abandonar a pré-candidatura. Eles têm núcleos do partido, que o que eles falam é fruto de discussões internas. É uma pena que eu considero que essas duas figuras, elas falam muito para dentro para a militância. Falta um pouco externar a ideia.
Então, assim, é fácil você ser aplaudido pela militância. Mas um processo eleitoral, você tem que... Falar para todos. O PT ganhou a eleição como em 2012 com Lula? Quando abriu e foi negociar com outros partidos. Jacques Wagner foi eleito em 2006 aqui na Bahia como? Fazendo aliança com Gedel Vieira Lima. Não só isso, quando a postura política mudou, né? Quando o discurso de Lula ficou mais brando mesmo. Exatamente. Então, agora é um movimento que também não dá para criar resistência ao nome de quem quer que seja, por causa de um discurso interno. Acho que falta o equilíbrio no PT de defender seus ideais, mas saber negociar, saber colocar isso na mesa para estranhos, porque o discurso do PT é sempre para dentro. E brigar por protagonismo político eleitoral falando para dentro, ninguém negocia nada. É importante só ressaltar que Vilma Reis, dentro do PT, é a que mais reúne apoio orgânico, né? Exatamente. No Ileaê, que a gente foi cobrir, inclusive, foi até constrangedor a cena, porque tava a Denise lá na sacada, né, daquele prédio, né, onde soltam as pombas. É onde soltam as pombas. Sim. Aí ela tava lá, né, cumprimentando, fazendo foto, não sei o quê, e aí chegou uma militância atrás de Vilma Reis, com cartazes, com faixas, né, agora é ela, e ficou até uma situação constrangedora, porque tava a Denise lá em cima, né, posando para as fotos e embaixo a militância gritando o nome de Vilma Reis e tal. Então, eu tô curioso para saber no dia da votação, né, simbólica dos delegados, como é que vai ser isso? Será que Vilma Reis vai tirar a candidatura? Agora a gente fala... Não, é que ele falou do Ileaê, eu lembrei de uma cena muito engraçada que eu queria compartilhar com vocês, do Lodum. Que Rui estava no Lodum e Denise também, a gente até conversou sobre isso. Sim. É muito engraçado. E sabe quando você está no colégio, você não quer deixar claro que está ficando com a pessoa? Rui e Denise no Lodum. Não, é ele num canto, aí ela no outro. Mas as fotos que a gente recebeu estavam assim... Os dois trocavam olhares. Eles não se olhavam, assim, não ficavam perto um do outro, não, quando né? você achava que Rui ia cumprimentá-la, ou o contrário, passava então, pelo não lado. Eles Não se cumprimentaram. Aí eu fui conversar com uma fonte do PT sobre isso. Vem cá, isso é impressão minha? Ou... Não, ele falou que isso tudo pensado, estratégia mesmo, porque como ela ainda é policial, ela não poderia deixar claro que está como pré-candidato, nem ele como governador parecer que está privilegiando, usando a máquina pública a favor dela. Então isso foi pensado, mas foi muito engraçado. Porque está óbvio para todo mundo, ele já externou que o interesse para a prefeitura é por Denise, e ela também, apesar de não admitir, tá saindo da ronda e tal. E os dois ali se olhando, mas sem poder abraçar. Agora, a gente fala dessa dificuldade de Denise agora, né, em questão da própria militância e de membros do partido, mas a gente sabe que no final o PT se une em torno de um nome, né? Foi a mesma coisa com Rui. Na época eu ouvia muita gente do governo falando: como é que Wagner vai colocar Rui? Rui não tem nada, Rui é isso, Rui é aquilo, não representa, porque de fato não representa, né, o PT em si, Rui, nunca foi, historicamente. Então, assim, mas no final, todo mundo estava lá pedindo voto para Rui. Então, ela tá tendo essa dificuldade agora, vai sofrer ainda mais dificuldades daqui para frente, mas no final, a militância e todo mundo se une em torno de um nome, porque todo mundo quer chegar ao poder. Então, eu acho que, né, vai ter essas movimentações agora, mas no final vai ficar tudo bem. Se ela vencer a prefeitura, todo mundo com Pires ali, né? Exatamente. todo mundo vai se acomodar ali. É verdade. Bom, depois de Major Denise, algumas movimentações de Salvador aqui, que também pegou todo mundo de surpresa, foi a retirada da pré-candidatura do senador Ângelo Coronel, e ele colocou ninguém menos do que a própria esposa, Eleusa Coronel. Isso causou um burburinho, muita gente não gostou, principalmente os figurões, né, dos partidos, do grupo político que tinha sido formado com o PSD, PP e o Podemos, né, então ficou um clima muito complicado. Eu conversei com o Niltinho na época, né, que ocorreu o fato, e ele deixou claro que não seria vice de Eleusa, né, porque muita gente se falava que Coronel ia ser o cabeça de chapa e Niltinho poderia ser o vice, mas ele não vai, gente, não vai de jeito nenhum ser vice de Eleusa. E o Podemos, todo mundo sabe que está ali para barganhar cargos, né, dentro do governo. Bom, vocês que estavam lá no carnaval, mas assim, mais, né, presentes, o que vocês sentiram aí dessa movimentação, desse nome de Eleusa no lugar de Coronel? A Eleusa Coronel, inclusive, concedeu a primeira entrevista dela como pré-candidata ao BNews, com exclusividade. Verdade. Ela falou que está pronta, né? Não,
Não sei... ok, né? Porque, assim, qual a militância política que ela tem? Né? Ela trabalhou na Assembleia de Carinho, né? Na época que Ângelo Coronel era presidente da Assembleia. Que, inclusive, a gente pode até verificar aí, né? Quais foram as ações, né? Da Assembleia de Carinho. E aí, tá bem claro que, assim, é o Ângelo Coronel, né, candidato. Sim. Né? Colocou a esposa lá, tal, mas assim, até para apurar sobre a campanha, você tem que ligar para o Ângelo Coronel para saber. Né? Eles sempre foram muito unidos, né? Inclusive até quando ele era prefeito de Coração de Maria, né? Sempre militaram juntos e tudo mais. E agora ele está tentando forçar a esposa, né, a virar um nome político. Eu não entendi, particularmente. Sabe o que eu vi? Sabe o que eu vi? Sabe o que o Coronel está dizendo para o interlocutor? Sim. Que ele largou a pré-candidatura porque ele quer ser presidente. Porque é o seguinte, Coronel, para quem não sabe, presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga as fake news no Congresso. Isso é uma fake news? Não, isso eu acho que não. Acho que talvez a intenção dele... a relatoria da deputada Alice da Mata, né, do PSB. Aí, parece que se ele saísse para a prefeitura e fracassasse, ia ficar feio para Kassab, que é o presidente nacional do PSD. Então, para ele não prejudicar essa intenção dele de futuro, não estou desprezando isso, vai que o Coronel é presidente, né? Aí ele não saiu para a pré-candidatura, que no final das contas a própria pré-candidatura de Coronel já não ia para frente, né? A gente sabe que não ia ser ele o prefeito de Salvador. Então, fracasso por fracasso, vou colocar minha esposa para fracassar. Mas, de fato, há uma tentativa dele de capitalizar o momento que ele está vivendo. Porque é uma posição de destaque. Né? Eu não sei se chegar ao ponto de ser presidente da República, ele conseguir se colocar nesse ponto. Ele pode estar vislumbrando demais. Mas, de fato, é uma posição de poder. Ele quer ser candidato a presidente da República? Ele disse que isso pode ajudar lá na frente. Porque ele está dando uma entrevista para jornais nacionais, dando capa, né? Ele disse, inclusive, que pode prender o filho do presidente para interlocutores. Eu estou com um poder muito grande, estou podendo prender o filho do presidente. De fato, uma candidatura aqui para Salvador, diante do cenário que a gente tem, aí com o Bruno Reis despontando, complica mesmo a imagem dele para alguém que quer disputar uma vaga ou até ser o cabeça de chapa à presidência da República. Então, de fato, ele se manteve... Para mim, ele disse que pessoas ligadas a ele, disse que não era o momento para ser candidato a prefeito agora e tal, justamente porque ele está numa ascensão nacional, então ele resolveu frear agora para ganhar esses louros lá na frente. Vamos ver, né? Esse é um jogo combinado. Ele anuncia uma pré-candidatura, abre um espaço político, cria um fato político, depois desiste e esse espaço que ele já conquistou, ele entrega para a esposa. Só que os caciques políticos estão observando esse jogo que é manjado. Todo mundo conhece isso. E ninguém vai querer. Quem é Eleusa Coronel no jogo do bicho político, como o pessoal fala? Quem vai querer fazer uma composição com Eleusa? Qual é o recall eleitoral que ela tem? Vai ser o de Coronel? Vai ser transferido? E outro detalhe. Coronel chegou ao Senado pouco mais de um ano. E só chegou lá porque gerou muito desgaste na base do governador para ser candidato ao Senado. Naquela situação vergonhosa com Lídice da Mata, que ficou fora da chapa. Então, seria abusar demais colocar uma candidatura agora. Além disso, o PSD, o partido dele e de Otto Alencar, está pensando em 2022. Então não faz sentido nenhum, nem ele, nem Otto, criarem nenhum desconforto com o governador por causa de uma candidatura aqui, para município, já que em 2022 eles vão apresentar uma pedida para conduzir o governo do Estado. Otto, né? Otto, então, mas isso seria em nome do partido. Otto teria ou vai subir no palanque de Eleusa Coronel aqui. A gente não sabe o desconforto que vai ser. Há 2 anos, mais ou menos, a gente estava com o time de Rui. Aquele time de Rui, todo mundo, chapa majoritária, aquela composição toda. Esse time acabou, agora é cada um por si. Cada um está brigando por seu município. E eu realmente não sei se haveria clima para Otto Alencar subir num palanque diferente do palanque de Rui Costa aqui em Salvador. Geraria um desconforto. E só para complementar esse negócio de Eleusa, tem um nome, né, já da coligação, né, que vai ser Vamos Cuidar de Gente. A coligação. Dá para compor com o Geraldo Júnior, né? Verdade, gente, a vocação. E eu li também que ela vai ser chamada, né, na campanha de Vovó Leu.
que é para bater aí com essa questão maternal Olha que só. Rui Costa tá levando com Major Denise. Então, para bater aí, vai ser Vovó Léo. Enfim. É. Resolve. Eu não vou nem opinar, mas assim, eu se fosse mulher, né, eu acho meio machista esse negócio, né, de carinho maternal, não sei o que, você levar pra esse lado, né? A Porque gente não, só uma sabe mulher... fazer isso, né? Cuidar de filho, cuidar de filho, casa. A pois Semi é. Neto não foi eleito falando que ele vai ser o papai de Salvador, né? Isso. Você tem que ser... Exatamente. Você Bando tem de que ter, marmanjo, ficar cuidando. você tem que ter responsabilidades, competências claro. técnicas Exatamente. para a função, né? Qualificação. Bom, e falando do grupo oposto, né, que é o liderado aí por Bruno Reis, como você falou, né? Bruno que tá aí com 12 partidos. Que pode chegar a 15, Já. inclusive. Exatamente. A fofoca aí do bastidor aí. É. E tá bem, né? Tá trabalhando ali direitinho na dele. Não deixou de ser também protagonista do carnaval, porque foi o último carnaval do prefeito ACM Neto, e lógico que ele ia sair reinando, mas ele conseguiu, né, ter um destaque também na mídia, Bruno Reis, e Bruno tá bem lá trabalhando. Ele se esforçando, né? No Instagram, é ótimo. Eu acompanho o Instagram de Bruno Reis, ele andando de skate, brigando Tá de bem boxe. político ele. Mas também ele teve vida fácil, né? Porque competir em festa popular com Rui é competir sozinho. É. Ele nem foi pra abertura do carnaval também, então ele tem conseguido o grupo de Neto sair bem, também muito pela ausência do grupo de Rui, né? Do Sim, próprio Rui. é verdade. Eles não estão tendo uma disputa né, equilibrada aí, de fato. E temos aí o presidente da Câmara, Geraldo Júnior, como coordenador, um dos coordenadores da campanha de Bruno Reis, que está se movimentando também para achar e saber qual partido que ele vai, né? Então, é outra novela, né? Essa semana ele já se reuniu de novo com o presidente do MDB, né? A relação está mais azeitada aí com o MDB, mas tem o Republicanos, que é um dos partidos. Teve encontro semana passada, na sexta-feira, e Márcio Marinho foi taxativo, porque Bruno fez um discurso lá de que o partido, depois do DEM, o Republicanos é o partido mais importante da base, e aí Márcio Marinho aproveitou o momento. Então, já que você está dizendo isso, então eu quero que o vice seja do Republicanos. Ele foi bem taxativo mesmo, eu quero que seja do Republicanos. Então, vamos ver como é que vai ser, né? Pelo menos pro PDT a gente sabe que ele não vai, né? Aquela briga. Não, Geraldo até deu uma entrevista para o BNews na sexta-feira, na inauguração do Parque dos Ventos, dizendo que o PRB o convidou para ser vice, né, que Márcio Marinho e Luiz Carlos o convidaram para ser vice. E Luiz Carlos disse que não retira a pré-candidatura a vice, né? Luiz Carlos ele é o postulante oficial, né, para ser vice. E vamos ver. E Geraldo, assim, ele brigou, né, com o Félix Mendonça semana passada. Mas ele diz também que o PDT está no radar dele. Ele não nega que não vai para o PDT. Então vamos ver aí como é que vai ser. Que é uma outra jogada ensaiada, né? Só que dessa vez por ACM Neto, que foi colocar Léo Prates no PDT para fazer esse movimento assim de falsa ruptura, né? De alargar os horizontes, trazer esse povo de centro-esquerda para o lado de cá. E eu acredito que é uma forma de lá na frente colocar Léo Prates como vice de Bruno Reis. Para ninguém reclamar que é puro sangue, que seria democratas, seria uma figura do PDT. Eu falo isso porque eu perguntei a ACM Neto sobre essa movimentação de possíveis vices. Eu comentei de partidos como PL, PDT, que são da base do governador, estão pleiteando espaço do lado de cá. E aí eu comentei do Republicanos também. O PL apresentou o irmão Lázaro como opção de vice para barganhar um espaço do lado de cá. E ele falou assim, mas você esqueceu do Leonardo, que chama Léo Prates, né? O Leonardo Prates. E aquela interação na entrevista, para mim, deu a margem de que o nome de Prates é um nome que ele não quer deixar à margem do processo e que esse movimento de Léo Prates lançar uma candidatura própria em Salvador é só um jogo combinado. Se já existe um alinhamento nacional entre DEM e PDT, por que vai ter um estremecimento aqui local? Léo Prates não deixou a Secretaria de Saúde. Léo Prates chama a Rosário Magalhães, que é a mãe do prefeito ACM Neto, de tia. Né? Tem uma relação de anos de amizade. Alguém realmente acreditou que Léo Prates iria se voltar contra o grupo de ACM Neto? E Bruno sempre fala, né, nas entrevistas,
eu e Léo Prates estaremos no mesmo palanque. Exatamente. Então, E o Léo Prates também. Então, aí tem alguma coisa sempre que fala, vai na hora acontecer certa, na hora você- certa. Eu acho que também depende muito dessas movimentações de Geraldo, porque Geraldo tem feito alguns pedidos mirabolantes que o próprio prefeito ACM Neto já disse, não existe isso, não tem como conceder dessa forma. Por exemplo, ser vice, tem uma secretaria e tem a presidência da Câmara Quer também, tudo. que é tudo. Então, E pode terminar sem nada. e pode terminar sem nada, exatamente. Então, tudo depende muito dessas movimentações de Geraldo, que Geraldo vai fazer. E aí o prefeito já deixa ali, ó. Tenho Prates aqui para no último momento, se der M aqui, temos essa garantia do PDT na nossa base, né? E só para lembrar um pouquinho, o ano passado, 2019, Geraldo Júnior estava na cena do noticiário político. Em 2020, ele foi reduzido a cabo eleitoral de Bruno Reis. O prefeito ACM Neto e Bruno Reis sangraram o ano de 2019 todo e ficaram quietos. De repente, numa virada de mesa, Geraldo Júnior vira apoiador, coordenador de campanha de Bruno, e não pode levantar o dedo contra a prefeitura agora, porque já assumiu um compromisso público. Então, nem se fecharem as portas para ele, para ser vice, por exemplo, ele não pode reclamar. E para tentar a presidência da Câmara novamente, ele precisa ser reeleito, o que é uma outra discussão. Ele precisa encontrar um arranjo partidário para ele, viável para isso, até porque, como presidente, ele abandonou praticamente boa parte das atividades como vereador. Nas bases. E aí é um detalhe só para pontuar também, o número de votos nessa eleição é muito diferente do que a gente teve em 2016. A gente não tem mais chapas proporcionais. É uma matéria feita por Pedro, Juliana, eu participei também. A gente avaliava que em 2016 a média de votos para vereador era o quê? 16 mil para eleger um vereador. Em 2020, cada partido vai precisar de pelo menos 32 mil votos para eleger um vereador. Então vai dobrar e é um cenário completamente diferente. Então, vai cair um monte de gente. Então eu acredito que a pedida de Geraldo de ter uma supersecretaria, serviço de presidência da Câmara, essas coisas não convergem. E o que eu acho pior é que o tempo está passando e que, se ele não encontrar essa articulação aí de amarrar todos esses elementos, ou pelo menos conseguir se decidir por um deles, ele vai ficar chupando dedo, não vai ter praticamente nada, vai voltar a uma secretaria menor na prefeitura, porque é aliado e não vai ficar desamparado. E tem um outro drama aí na vida de Geraldo também, para ele tentar arrumar, que é o fato de ele colocar alguém como sucessor, né? Caso ele vá para vice, por exemplo. Então, em entrevistas ele já soltou que pode ser ou o filho dele, ou o pai, ou o irmão, né? Isso, inclusive, causou um burburinho. Ele falou isso, inclusive. Isso. E causou um burburinho dentro da família também, né? Porque o negócio foi casar, né? Aí a fofoca. Isso me falaram no carnaval, viu, gente? Porque primeiro o Geraldo, na verdade, anunciou que seria o filho. Esqueceu que o pai já foi, né, vereador, e que o irmão também já estava se colocando como uma possibilidade. E aí, né, as pessoas ali da família... O grupo da família... O grupo da família... Zap, pegou fogo. Não sei quem saiu, não sei quem saiu. Então, pegou fogo ali, e eu ouvi dizer que, inclusive, o irmão de Geraldo pode lançar uma candidatura a prefeito de Salvador. O que acabaria com os planos... Ou, não sei se acabariam, né, mas... Pelo MDB? Não, pelo Partido Novo. Ele estaria se movimentando aí para lançar uma candidatura, mas... Acho que isso aí, não sabe então se eles precisam se arrumar primeiro. Eu acho que ele precisa tratar desse drama familiar primeiro, porque né? ele tem essa treta na família, ele quer colocar um sucessor na presidência da Câmara também, que é o mínimo de renovação na Câmara, ou seja, para manter os aliados, a base dele lá, que é uma super secretaria, quer ser vice. É o que você falou, quem muito quer pode sair sem nada. Né? Então, Eu quero saber que gênio da lâmpada é esse que ele vai acionar para pedir tudo isso. É verdade. Então tem esse problemão aí para ele resolver também, dentro do grupo da família, e se decidir o que acontece externamente. Né? E ele só vai ser vice se ele tiver a garantia de que o nome dele na presidência da Câmara, se ele conseguir eleger um nome para a presidência da Câmara, né? Porque senão, se ele for vice... sem a presidência, ele corre o risco de virar um vice decorativo, né?
E voltar para a prefeitura numa secretaria que não... Mas eu acho pouco provável sentarem na mesa para negociar com ele vice e condição de presidência. Ou uma coisa ou outra. Tanto é que o prefeito foi taxativo, né? Ou vice ou presidência da Câmara. Você escolhe. Então ele vai ter que decidir aí, porque as 3 coisas ele não vai conseguir. E o DEM, vários nomes já estão se colocando, né? Vários vereadores do DEM já estão se colocando como pré-candidatos à presidência, né? Duda Sanches. E é o que o prefeito quer, né? O prefeito quer fazer o presidente da Câmara pelo DEM. Exatamente. Kiki Bispo, né? Kiki Bispo, que está indo pro DEM. Tem Tinoco também, que já se colocou. Tem uma história no DEM, só para finalizar, que é o seguinte: a Alexandre Aleluia disse que ia sair, né, do DEM para o Aliança. A Aliança naufragou. E aí o que acontece? Parece que ele também não vai mais para o PSL, ele tinha uma relação muito boa, né, com a Daiane Pimentel, presidente do PSL na Bahia, parece que não vai mais. Diz que vai ficar no DEM. Então isso vai bagunçar tudo, porque os vereadores já estavam contando com a saída dele. Exatamente. E o DEM vai receber 2 vereadores importantes, que é o Paulo Magalhães Júnior, líder de governo, e o Kiki Bispo. Né? Como é que vai ficar essa conta aí? E César Leite? Deu o quê também? César Leite? Estou conversando com o César Leite aqui no WhatsApp. Ele se reuniu hoje com o pessoal do PRTB, né? E pode ser que ele seja pré-candidato à prefeitura, pelo PRTB. E Celso Rodrigues? Aí é que tá. Como é que vai ser essa conta? Né? O plano inicial de César Leite seria ser candidato a prefeito pelo Novo, né? O Novo vetou o nome dele. Ele também não conseguiu a aliança, né? A aliança não vai ser criada esse ano, então aí ele ficou nessa sinuca de bico. Né? Então ele quer se fortalecer como pré-candidato a prefeito. Vamos ver. Interessante isso. Bom, mais alguma coisa, meninos? Por enquanto não. Por enquanto não, né? Então a gente volta a cada semana com cenas dos próximos capítulos. Cada semana tem post-tweet, né? Obrigada, viu, mais uma vez. A gente continua aqui olhando todos os bastidores da política de Salvador, da Bahia e do Brasil. Então, continua com a gente, confere tudo no Facebook, Twitter, Instagram e no bnews.com.br. Até mais.